Agora, o grande desafio que me parece é que se essas questões que a professora colocou são quase todas respondidas de maneira negativa, quer dizer, há condições da pessoa ir ao estádio com o carro, há condições de transporte adequado, a maior parte das questões que a professora levantou, nós poderíamos responder que, em uma grande maioria dos casos, a resposta é negativa. Quer dizer, nós não temos boa estrutura para a pessoa chegar ao estádio e nada disso. Em todos os outros aspectos, quase que a professora mencionou. Então, isso nos coloca diante de digamos, de um desafio particular, que é como fazer uma intervenção que possa ser efetiva. Porque transcende muito, novamente, o espetáculo em si, porque você fala meio de transporte urbano é uma coisa que transcende muito o que o organizador do espetáculo em si pode também resolver. Então, a questão que me parece que fica de fundo é em que medida nós podemos fazer alguma coisa mais profunda, que seja mais estrutural, ou também em que medida essas pessoas principalmente as pessoas mais humildes, que a senhora mencionou ao final, que estão sujeitas a ideia de que se eles têm, porque nós não podemos ter, como que o estudioso pode propor políticas, se é que podemos propor, que possam melhorar ou minorar esses problemas no curto e no médio prazo. Eu acho que podemos propor. Eu participo da construção dessa política desde 2003. A Universidade Estadual de Campinas está presente nessa construção. A gente é referência nesses estudos e as propostas elas são desde os problemas micro até as questões macros. A gente poderia dizer que uma das principais causas da violência no futebol, se a gente quiser pensar em questões objetivas, seria a impunidade. E, desse ponto de vista, a nossa universidade pode contribuir tanto na crítica ao Estatuto do Torcedor, antes mesmo dele ser sancionado pelo presidente Lula, como na construção de uma outra lei que foi aprovada no ano passado, que corrigiu alguns dos problemas do Estatuto. Quer dizer, o Estatuto ele é a principal referência legal, ele é um excelente documento, mas ainda precisa ser aprimorado. E já no primeiro aprimoramento dele, a universidade pode participar. Uma das causas também apontadas da violência nos estádios é o excesso de bebidas alcoólicas que os espectadores usam antes e usavam durante o espetáculo e iam ao estádio. Também as nossas pesquisas da Unicamp puderam ser argumento para a criação de um termo de cooperação técnica levado pelo Conselho Nacional de Justiça, que pesquisas da universidade apontavam que não é mais possível, pelo menos nesse momento de grande efervescência da violência nos estádios que o Brasil vive desde o ano 95, quando nós tivemos também, infelizmente, a nossa tragédia como marco, que foi a tragédia do Pacaembu. A gente, então, não poderia mais permitir o uso de bebidas alcoólicas no entorno do estádio, dentro do estádio. Então, a Universidade Estadual de Campinas está construindo essa política junto com o governo federal, mas é muito complicado, porque o problema é muito complexo e as propostas nem todas são aceitas. Então, o que foi feito de imediato na Europa, em que rapidamente as leis foram sancionadas e foram colocadas em prática, no Brasil o nosso ritmo é muito mais lento. E isso aumenta a sensação de impunidade, que é muito pior que a impunidade. Porque esses indivíduos que não têm o acompanhamento do que ocorreu com aqueles indivíduos que cometeram delitos, eles passam a propagandear que nada ocorre. Então, eu digo sempre, por ser um problema complexo, a gente não tem soluções mágicas para dizer tem que fazer isso que vai resolver. Inclusive, eu uso que a gente, construindo uma política nacional de prevenção, construindo legislação adequada onde a impunidade seja rebaixada a níveis quase que zero, mesmo assim a gente ainda terá o problema da violência relacionada ao futebol. Por quê? Porque é um evento de massa, porque a curto prazo e médio prazo a gente não consegue criar uma nova geração com novos valores. Isso demanda
prazo maior, e a gente tem que investir fortemente no Brasil na nossa educação fundamental, na nossa educação média. Mas é uma educação não só de conteúdos, como também tem que ser melhorada, uma educação de valores. Onde os homens busquem projetos. Os homens, parece que está sendo focado como único problema, mas é um problema localizado. Então, a educação, tanto de meninos e meninas, como de jovens de ambos os sexos, ela tem que ser numa direção onde homens não precisam buscar a violência para se autoafirmar e para conseguir espaços. Por quê? Uma das coisas que estão provadas nas pesquisas internacionais é que os hooligans fazem violências que chocam a sociedade para estarem na mídia, porque uma das formas de prova da sua superioridade seria ter saído num importante programa de TV, ter saído na capa de um importante jornal. E eu penso realmente que a educação é um processo de pelo menos 30, 40 anos, mas a gente precisa começar a modificar já. Sim. A gente precisa começar a pensar já nessas questões. Professora Heloísa, queria agradecer muitíssimo. Tenho certeza que o nosso público vai sair deste programa muito mais bem informado e até eu diria otimista. Então, muito obrigado por ter participado, professora. Obrigada, professor. E convido a todos, então, ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Vamos ver se deu. Não sei se...